paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Valdir Floriano e hoje eu quero falar sobre a lição de número 3, cujo título é O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino. Então, essa é uma lição muito importante. O texto principal nos diz o seguinte: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1 e o versículo 22. O resumo da lição. Muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso, precisamos priorizar o estudo bíblico. Então, nós iremos tratar, portanto, dessa lição no dia de hoje e estaremos tratando sobre o cativeiro. O que motivou o cativeiro para o povo de Israel? Como vocês sabem, Israel passou por 70 anos cativo na terra da Babilônia. Mas o que causou esse cativeiro? Então, é o que nós vamos estudar na lição de hoje. A introdução diz assim, nesta lição, vamos ver as duas naturezas do cativeiro babilônico, a histórica e a exortativa. Então, aquele cativeiro aconteceu por conta de um contexto histórico, ou seja, o povo de Israel naquele momento estava desprezando, estava menosprezando, melhor dizendo, a palavra de Deus, não estava dando importância aos profetas, aos santos homens de Deus que estavam falando, principalmente o profeta Jeremias, que é onde está fundamentado o texto bíblico da nossa lição. Então é muito importante que você leia, sobretudo ali o capítulo 27 do profeta Jeremias, ou do livro de Jeremias, do profeta Jeremias, do capítulo 27, que é o texto bíblico da nossa lição. Então nós vamos perceber aqui, já no primeiro tópico da lição, diz assim, o perigo de se esquecer da lei do Senhor. Ora, como que as pessoas acabam se esquecendo da lei do Senhor? É muito fácil de entender e é muito fácil de responder a essa pergunta. Quando você, que tem aí a sua Bíblia Sagrada, você deixa a sua Bíblia lá num canto, ou você às vezes deixa até aberta, no Salmo 91, para que os males venham ser dissipados, venham espantar algum mal-olhado, alguma coisa, mas não. Para você guardar a sua palavra no seu coração, você precisa diariamente ler a Bíblia Sagrada, de preferência uma versão impressa. Então, quando você tem a sua Bíblia, você lê, você medita na palavra, nos devocionais, você tem uma porção da Bíblia onde você lê, você medita, essa palavra fica guardada no teu coração, fica guardada na tua mente, você não esquece, porque você está a todo momento lendo a palavra de Deus, você está a todo momento refletindo a palavra de Deus ou sobre a palavra de Deus, você vai nos cultos, você acompanha as pregações, você examina, você faz análises comparativas de textos de várias versões da Bíblia e com isso a palavra fica guardada no seu coração. Porém, quando você deixa a sua Bíblia de lado, você não lê a palavra de Deus, você ignora a palavra de Deus, você despreza a palavra de Deus, você passa a esquecer a palavra de Deus. E o primeiro subtópico diz assim, o povo de Deus e o cativeiro babilônico. Então, por que o povo de Israel foi levado cativo? Desse tópico eu destaquei algumas coisas aqui, Então, assim, a primeira foi quando diz assim, por ocasião do seu chamado, Jeremias teve duas visões da parte de Deus. A primeira foi a de uma vara de amendoeira, como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus. Então ele teve essa visão, e ele fala dessa visão, e a segunda foi, enquanto o segundo foi uma panela a ferver inclinada para o norte, indicando que o juízo, de onde esse juízo viria. Essa expressão equivale à expressão que às vezes a gente utiliza, dizendo assim, olha, tua batata está esquentando, hein? Então essa é uma expressão similar para indicar o quê? Quando você menos esperar, o juízo vai chegar até você. Então é basicamente isso que essa expressão quer dizer. E
O povo de Deus, portanto, é levado cativo à Babilônia. Lembrando que esse contexto histórico, tá, gente? É muito importante você entender que a história de Israel, ela está praticamente dividida em dois momentos, né? Que é o pré-exílio e o pós-exílio. E claro que vai ter ali o período de 70 anos, onde Israel ficou realmente cativo, ficaram ali na terra da Babilônia, sob o reinado ali de Nabucodonosor. Então esses são os dois grandes momentos, né, de Israel, ou seja, o pré-exílio, e eles ficaram por 70 anos. Por que eles ficaram por 70 anos? Por desobediência. E eu destaquei aqui também, portanto, desde o início do ministério, a mensagem de Jeremias estiveram relacionados com a convocação divina para o arrependimento. Então, olha só, o povo de Israel estava desprezando a palavra de Deus, estava fazendo tudo de errado, caindo na idolatria, caindo na profanação, caindo no adultério, no engano, na avareza, na mentira, na idolatria. Então, Deus estava levantando os profetas, advertindo o povo, chamando a atenção do povo para quê? Para o arrependimento. E é muito importante você ter isso em mente, professor, chamar a atenção aí dos jovens, os quais você lidera, né, os seus alunos aí do grupo de jovens, que Deus sempre nos chama a atenção, nos chama para corrigir do erro. Deus nos dá sinais de que nós estamos caminhando no caminho errado e Ele busca sempre nos corrigir. Nada que acontece, alguma coisa que acontece na vida de um jovem, na vida de um crente, acontece por acaso ou acontece sem que antes tenha havido vários avisos, várias advertências da parte de Deus para a correção. Porém, quando não há o que está falando na lição aqui, o arrependimento, que é a capacidade da pessoa enxergar, perceber, tomar consciência de que está trilhando um caminho errado. Então, quando não há essa capacidade de arrependimento, quando a pessoa não consegue fazer isso, então o que acontece? Vem o juízo de Deus. Pois a Bíblia diz claramente, não se enganem, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que um homem semear, isso também ele vai ceifar. Então essa é a palavra de Deus. E eu também destaquei aqui, antes disso, Deus comunicou através de Jeremias que o cativeiro teria duração de 70 anos. Então, essa profecia, então Deus é tão categórico que Deus deixa claro, dizendo assim, vocês vão ficar cativos por 70 anos. Aí você pode me perguntar, mas qual que é a razão, qual é o motivo do povo permanecer cativo por 70 anos? Por pura desobediência, por pura obstinação, por pura teimosia, porque Deus estava levantando vários profetas, alertando, fazendo referência à lei, fazendo referência aos mandamentos de Deus, e o povo realmente não dava a menor atenção, não dava a mínima por aquilo ou para aquilo que Deus estava falando. Inclusive, quando você abre a sua Bíblia, se você pedir ali para os seus alunos, tem uma referência do segundo livro das Crônicas, capítulo 30, no versículo 21, ainda vai dizer assim, para que se cumpram todos os anos que vocês ficaram na terra sem deixar a terra descansar. Então, olha só, se você pegar 70 anos de cativeiro, quantos anos o povo ficou na terra sem deixar a terra descansar? 490 anos o povo ficou na terra, que Deus prometeu a eles. Eles plantaram todos os anos, sendo que eles deveriam plantar durante 6 anos e no 7º ano eles deveriam deixar a terra descansar. Como eles não fizeram isso por 490 anos e não se arrependeram, então aconteceu o cativeiro babilônico. Então a gente pode ver, o entendimento que a gente pode ter disso é de que o juízo de Deus veio ao povo e demorou 490 anos para Deus aplicar um juízo severo para Israel, de maneira que eles abandonassem de vez a idolatria e se voltassem definitivamente à palavra de Deus. Continuando, segundo subtópico, o propósito e causa do cativeiro. Eu destaquei aqui, Deus informou também que o propósito disso era
que o povo se arrependesse. Então, eu anotei aqui, ó, arrependimento, conversão. Porque não adianta nada uma pessoa se converter, uma pessoa tomar consciência dos seus erros, tomar consciência das suas falhas e não se converter. E não tomar uma atitude, não caminhar no sentido contrário. Porque do contrário, se uma pessoa percebe que fez alguma coisa errada e ela começa a se sentir mal com aquilo e não pede perdão e não se humilha, isso aí na verdade nada mais é do que remorso. A pessoa começa a sentir remorso, mas quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, ela se dispõe a mudar de atitude. Então o povo se arrependesse e se convertesse, então pudesse habitar na terra que eu dei aos vossos pais. Também anotei uma outra questão aqui, ó. Então o cativeiro não foi para destruir nem humilhar Israel, mas o de disciplinar. Então o propósito do cativeiro não foi para humilhar Israel, não foi, mas foi para gerar disciplina e correção. Então, é sempre assim que Deus trata os seus filhos. É comum, às vezes, a gente ouvir alguns pregadores, algumas pessoas falando, usando as expressões castigo, o castigo de Deus, porque Deus está pesando a mão. Não tem nada disso, gente. É assim, ó, é o juízo de Deus. É o juízo e é a disciplina. E é assim que Deus trata e é assim que Deus se relaciona para com os seus filhos, com disciplina, com mensagem, com consolo, com exortação, com amor, com carinho. Então todo esse discurso que às vezes a gente ouve por aí, mas porque Deus é amor, porque Deus recebe todo mundo, porque Deus aceita todo mundo, como as pessoas são e não precisa mudar nada. Não, gente, ó, é disciplina e correção. Arrependimento, disciplina e correção. As pessoas têm que tomar consciência disso e precisam entender isso. Esse discurso de que Deus aceita todo mundo, não, venha como você está, que Deus te quer assim, que Deus te recebe assim, Ele te formou assim, e é assim que Ele vai se relacionar contigo. Nada disso. Ainda diz assim, ó, todavia não me deste ouvidos. Então, não obstante as mensagens que Deus levantava vários profetas para falar com o seu povo, o povo não deu ouvido. Ainda diz assim, ó, portanto, assim diz o Senhor, visto que não escutastes as minhas palavras. Então, lá em Jeremias, no 25, 7, 8, Deus está falando categoricamente, eu falei com vocês e vocês não deram ouvido à minha palavra. O subtópico número 3, a saída do cativeiro. Então, vai dizer assim, eu destaquei aqui, ó. O desejo de Deus foi que o seu povo se submetesse à sua vontade. Isso aqui, gente, é muito importante. Por que é importante você ressaltar e salientar para o seu jovem, reforçar aí com o seu jovem, de que se faz necessário que eles venham se submeter à vontade de Deus para uma vida profissional, para uma vida de relacionamento, para os relacionamentos entre os jovens ali, entre os próprios jovens ali na igreja, dentro da comunhão da igreja, no relacionamento com sua família. Às vezes tem um jovem cujos pais não são crentes, então são inúmeras situações, mas é fundamental você instruir esse jovem a se submeter à vontade de Deus, por uma razão bem simples, Romanos capítulo 12 e o verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, em todas as esferas do relacionamento, do jovem, do crente, de um modo geral, ele deve buscar o quê? Se submeter à vontade soberana de Deus. Isso foi o que eu destaquei nesse tópico. No tópico de número 2 diz assim, ó, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. As causas da indiferença às Escrituras. Eu registrei aqui, ó, eu anotei aqui, ó, desinteresse. Então, quando as pessoas, principalmente, você vai observar o comportamento do jovem, um certo desinteresse com relação à Bíblia. Então, são muitos jovens que você já não vê mais carregando a sua Bíblia impressa, para que ele possa ler e meditar na palavra de Deus. Então, eu anotei aqui, ó, a questão do desinteresse.
o afastamento e aversão aos ensinos. Como que você constata isso, que há um certo afastamento ou uma certa aversão aos ensinos da palavra de Deus? E por que que isso acaba acontecendo? Porque a palavra de Deus, na maioria das vezes, ou quase sempre, a palavra de Deus confronta a nossa realidade. Ela confronta o crente, ela confronta o cristão, ela confronta o indivíduo. E por isso acaba havendo uma certa resistência. Mas quando nós recebemos a palavra de Deus de bom grado, ela gera em nós quebrantamento, ela gera em nós arrependimento e nós somos alcançados assim pela graça e pela misericórdia de Deus. Então eu até anotei aqui, modismos. Então é isso que faz com que as pessoas se afastem da palavra de Deus, né? Então o desinteresse, o afastamento, a aversão aos ensinos de Deus vem pelo relativismo. Então esse discurso aí dos movimentos liberais, das igrejas inclusivas, eu anotei aqui, modismos, né? São muitos que vão aparecendo cada época, cada geração, e sobretudo aqui a questão do relativismo. Não existem mais verdades absolutas, a Bíblia é um livro obsoleto. Marca essa palavra aqui, obsolescência, ou seja, a tendência que alguma coisa tem para se tornar obsoleto. O que é obsoleto? É alguma coisa que caiu em desuso, que não tem mais aplicabilidade, que não tem mais utilidade. Então é esse que vem sendo muitas vezes o discurso. Vem se trazendo e se apresentando cada vez mais veemente, com mais veemência, um discurso de que a Bíblia precisa ser reescrita. Por quê? Porque as verdades, os valores, os princípios morais contidos na Bíblia, atemporais, que são aplicados a todas as épocas, vem sendo questionado pela geração de teólogos, né, de influenciadores. Principalmente você vai identificar isso nas mídias digitais, né? Influenciadores que criam ali o seu grupo de seguidores e daqui a pouco eles começam a deturpar a palavra de Deus, dizer que esse texto aqui não se aplica, isso aqui não tem mais aplicabilidade nos nossos dias. Então isso é muito perigoso e isso é o que vai gerar esse desprezo e essa aversão aos ensinos da palavra de Deus. É onde nós encontramos, né, no texto de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim, o meu povo foi destruído por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Porque eles desprezaram o conhecimento, eles se tornaram vulneráveis às heresias, às mentiras, aos falsos ensinamentos. E ainda vai chamar a atenção que, na época que esse texto foi escrito, o profeta estava se referindo aos sacerdotes que estavam negligenciando o ensino. Só que nessa dispensação, a Bíblia diz que nós, hoje, os crentes, os jovens, de um modo geral, eles são os próprios sacerdotes. Deus, através da morte do seu Filho, nos fez reis e sacerdotes. Então, olha só que privilégio. Porém, como sacerdotes, nós temos a responsabilidade e o compromisso de nos apegarmos à palavra de Deus. Esse conhecimento aqui que a Bíblia fala é um conhecimento que diz respeito à intimidade. Então, se o jovem não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com a palavra de Deus que revela o caráter e a natureza de Deus, como ele vai poder se relacionar, como ele vai poder conhecer a Deus? Então, isso precisa ser muito bem enfatizado. E agora, o segundo subtópico do tópico 2 diz assim, as consequências da indiferença. Mas eu quero só resgatar aqui no subtópico 1, as causas dessa indiferença. Outra questão que tem aqui que foi colocado, a questão da rebeldia, da natureza rebelde do ser humano. Quando você observa isso, ou quando você ouve isso, comece a observar o comportamento de uma criança. Pense como essa criança é rebelde. Muitas vezes ela se rebela contra o seu pai, ela quer ser independente do pai. E isso é algo que é inerente ao ser humano. Muitas vezes ele não quer obedecer, ele quer ignorar a palavra de Deus, porque ele não quer que ninguém esteja no controle da sua vida. Só que um pai, quando dá uma orientação para um filho, é porque um pai muitas vezes já sabe o que é melhor para o filho. Os perigos os perigos que a cercam, né, uma situação de risco que ela pode se submeter, causar um acidente ou beber alguma coisa que possa lhe fazer mal ou atravessar uma rua. Então são situações de risco e o pai muitas vezes, para que a criança não se rebele contra o pai às vezes
precisa aplicar uma disciplina. Então, há uma natureza rebelde no ser humano que faz com que muitas vezes ele se afaste da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos confronta. E agora sim, as consequências, subtópico 2, as consequências da indiferença das Escrituras. Ó. Então, quais são as consequências que quando uma pessoa começa a desprezar a palavra de Deus, começa a ignorar a palavra de Deus, não dar importância, o que isso pode acarretar? Bom, ao pecar, o primeiro casal negligenciou e desobedeceu a ordem de Deus. A desobediência de Adão e Eva com relação àquilo que Deus havia dito, com relação à palavra de Deus, qual foi a consequência que isso trouxe para a humanidade? Bom, além do cansaço, além da fadiga quando se vai executar algum tipo de trabalho, além da terra começar a produzir espinhos e abrolhos e capins, veio também a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o que Deus havia dito, no dia em que dela comerdes, quando eles comeram do fruto proibido, a Bíblia diz, ou o próprio Deus falou, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E eles desobedeceram a palavra de Deus e a morte veio ao mundo, e tanto é que a humanidade sofre com a morte até os dias de hoje. Ainda continua assim, ó, a palavra de Deus, pois tudo o que o ser humano precisa para viver bem está na submissão da sua palavra. Então, o conhecimento da palavra de Deus permite com que um homem venha ter um bom relacionamento. Eu destaquei aqui, um relacionamento com quem? Bom, um relacionamento com o próprio Deus. Então, quando o homem está conectado com Deus, ele se relaciona com Deus, ele passa a ter uma intimidade e uma conexão com o próprio Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas. Isso aqui é quando o homem está conectado. E quando o homem está desconectado de Deus, aí começa. O homem não consegue encontrar um propósito espiritual, ele não consegue se perceber como um ser espiritual, ele não consegue se relacionar consigo mesmo. Tem gente que não suporta a si próprio. Tem gente que não consegue, aí vem muitas doenças psicossomáticas, vem muitos transtornos que a gente está vendo hoje que está acontecendo, que está assolando a humanidade, que está afligindo a humanidade. Por quê? Porque o homem não tem clareza, porque o homem não tem discernimento espiritual, o homem não tem intimidade, o homem não tem conexão com Deus e com os outros. Então o que a gente mais vê são três coisas, ó, o relacionamento, o distanciamento, né? O distanciamento da palavra de Deus afeta o homem em três dimensões. Primeiro, no seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com os outros. Então é comum a gente ver hoje os homens, dentro das suas interações, tratando um ao outro com hostilidade, com mentira, com engano, com agressividade, com violência. Então tudo isso acontece por quê? Porque o homem está afastado de Deus. Eu destaquei aqui, ó, quando o homem pecou, primeiro, Adão e Eva, quando eles pecaram, perceberam que estavam nus. Segundo, então é uma percepção, isso traz uma percepção, o pecado traz uma percepção do pecado, né? O homem daí culpou, então assim, Adão e Eva tentaram se esconder. Quando o pecado entrou no mundo e quando eles desobedeceram a palavra de Deus, a tendência do homem é tentar se esconder. Ó, eles buscaram se esconder de Deus, em primeiro lugar. Em segundo, perceberam que estavam nus, ou seja, eles tomaram consciência do seu estado de pecaminosidade ou tomaram consciência de que fizeram alguma coisa errada. E em terceiro lugar, culpou a mulher por sua atitude. Então, no caso aqui, Adão culpou a mulher. Ele não assumiu a responsabilidade. Aí continua dizendo assim, ó, a fonte de toda a insatisfação individual e dos conflitos interpessoais é a rejeição da vontade de Deus e da sua palavra. Então, sempre que o homem rejeitar a palavra de Deus, ele vai ter dificuldade, ele vai entrar em crises existenciais com relação a Deus. Ele não vai reconhecer Deus como sendo soberano, como sendo pai, um pai amoroso. Ele vai entrar numa crise autoexistencial, porque ele não vai encontrar sentido, um nexo para a sua vida, e ele vai ter dificuldade para se relacionar com as pessoas. Terceiro subtópico, o caminho de volta às Escrituras. Então, o que nós podemos perceber
aqui é que um contexto, eu destaquei aqui, né, em um contexto de constante, de contraste entre a realidade da destruição e o trabalho de restauração, o texto mostra a atitude do povo de Israel diante da lei de Deus. Ou seja, quando esse povo se voltou para as Escrituras, Deus recebe o seu povo de bom grado. Então essa palavra traz restauração, a palavra de Deus traz restauração, a palavra de Deus traz quebrantamento, a palavra de Deus traz renovo para a vida do ser humano. E a gente observa isso no texto lá de Jeremias, quando Deus dá aquela visão para Jeremias falando do barro, né? Então o barro que o oleiro estava trabalhando, o barro se quebrou, mas aquele oleiro vai lá e faz o barro novamente. Ele pega, começa a fazer tudo novamente através daquele processo trabalhoso de fazer o barro, mas ele vai lá e restaura e faz um vaso novo. Então esse é o caminho de volta às Escrituras, o caminho de restauração. Então quantas vidas que estavam destruídas, quantas vidas que estavam massacradas, que estavam assim assoladas pelo inimigo, por tantas maldições. Mas quando essas pessoas conhecem a palavra de Deus, essa palavra de Deus traz restauração. Quando as pessoas se voltam para Deus, a palavra de Deus traz restauração. É comum você que tem aí, que lidera os seus jovens, quantos jovens que estavam afastados dos caminhos do Senhor e quando eles retornaram, Deus os abençoou no trabalho, dentro de um relacionamento, com um casamento. Então são inúmeros testemunhos que a gente tem de que a palavra de Deus, sim, ela traz restauração. E no tópico 3, nós vamos encontrar o seguinte, ó, o perigo dos falsos ensinos. Que tão perigoso quanto se afastar da palavra de Deus é você dar crédito, dar ouvidos a falsos ensinamentos. E, gente, como eu falei anteriormente, nas redes sociais hoje são muitos que se intitulam pastores, que se intitulam mestres, que se intitulam doutores e que estão aí disseminando toda sorte de engano e de heresia. É um evangelho barato, é um evangelho que não tem sacrifício, é um evangelho que não tem renúncia, né? É um evangelho que não tem renúncia, é um evangelho que não tem paga-preço. Aí você pode me dizer, mas Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Sim, Jesus pagou um preço na cruz do Calvário, ele abriu a porta, né? O véu se rasgou de cima a baixo e agora o homem tem acesso a Deus. E de agora em diante o homem precisa empregar esforço, precisa empregar energia, precisa empregar tempo, precisa empregar dedicação para se relacionar e para manter uma intimidade com Deus, manter um relacionamento com Deus. Porque é assim que os relacionamentos se mantêm e é assim que os relacionamentos se sustentam. Sem intimidade, sem esforço, sem renúncia, não há relacionamento que se sustente. Então, assim, ó, a triste realidade dos falsos mestres, né? Em todas as épocas, né, existiram falsos mestres e falsos ensinamentos, e o próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1, ele vai dizer que nos últimos tempos sobrevirão homens mentirosos, homens amantes de si mesmos, soberbos, vaidosos, arrogantes, disseminadores de heresias. Isso é o que nós estamos vendo nos nossos dias. Porém, o grande problema que nós estamos vendo hoje é que muitos desses que disseminam heresias, que disseminam um evangelho barato, né? um evangelho sem renúncia, um evangelho sem sacrifício, eles usam a Bíblia. Muitas vezes eles são conhecedores da Bíblia, eles vão lá e examinam a Bíblia, e aí que está o grande perigo. Se o jovem aí da sua igreja, né, que você lidera, não é um conhecedor, não é um examinador da Bíblia, não é um examinador das Escrituras e não guarda as Escrituras no seu coração, ele facilmente vai ser uma presa desses que pregam essas heresias. Então é necessário que se tenha esse cuidado. Então até aqui assim, ó, eu anotei, o diabo é enganador, o diabo é o pai da mentira, a especialidade dele é enganar, mas só que o diabo não mente assim de qualquer forma, de qualquer jeito, o diabo vem com a palavra de Deus, basta nós observarmos a tentação de Jesus no deserto. O que artifício, que estratégia o diabo utilizou para dissuadir Jesus, para fazer com que Jesus desistisse, né, ou se afastasse do propósito para o qual ele veio ao mundo? O diabo usou a própria palavra de Deus. Então há um perigo, mas é claro, ele utilizou fora de um contexto, ele pegou uma passagem totalmente deslocada, que
um texto sem o contexto é um pretexto para heresia, porque isso é uma frase já conhecida, né, dos estudiosos da Bíblia, mas o grande perigo está exatamente aí, na mistura daquilo que é verdade com aquilo que é mentira. Então, quando você pega um pouco de verdade e insere ali um pouco de mentira, fica muito difícil de distinguir, fica muito difícil de diferenciar. O subtópico 2, identificando os falsos mestres. Bom, se existe o falso mestre, existe o verdadeiro. Você só consegue diferenciar, você só consegue distinguir alguma coisa quando você conhece a verdade e você pega essa verdade e você confronta com a mentira. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa ser um conhecedor da verdade. Então, assim, não existe meio escuro. Ou a coisa ou é branco e preto. É isso que você precisa diferenciar. Isso aqui é luz e isso aqui é trevas. Então não tem o cinza. Que comunhão há a luz com as trevas? Não é assim que o apóstolo Paulo fala? Então assim, tem a luz, que é a claridade, e tem as trevas. Quem anda em Jesus Cristo, quem guarda as suas palavras, quem assume e admite que Jesus Cristo veio em carne, que ele morreu e ressuscitou, esse está com a verdade. Então, para você identificar a verdade, você precisa saber se aquele pastor que está falando, que está ensinando, ele reconhece, ele admite que Jesus veio em carne, ele reconhece que Jesus é o Cristo, ele reconhece que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Se ele reconhece, se você for examinar o histórico desse crente, desse pastor, desse ensinador, desse mestre, e ele não reconhecer que Jesus veio em carne, ele começar a trazer assuntos que são contrários à ortodoxia e à fé cristã, você já pode deixar ele de lado, porque o apóstolo Paulo fala que nós não devemos dar ouvidos a esse tipo de gente. Então é necessário que você tenha muito cuidado. E no subtópico 3, do terceiro tópico, vai dizer assim, vencendo os falsos ensinos. Como é que você vence os falsos ensinos? Eu não vejo outra resposta a não ser se posicionando. Se você é um jovem, se você é um crente, você que é professor, você diante daquilo que você acredita, a tua fé, as tuas convicções, a certeza que você tem das verdades contidas na palavra de Deus, você em hipótese alguma pode se rebaixar, você em hipótese alguma pode baixar a sua cabeça, você pode ser uma pessoa tímida que às vezes tem dificuldade para falar diante de um público, mas quando você percebe que as tuas crenças, as tuas convicções, as verdades que você encontra contidas na palavra de Deus estão sendo afrontadas, você se posiciona. E eu sempre me lembro um dia que eu estava no aeroporto aqui da nossa cidade, eu estava esperando lá um processo alfandegário lá para retirar uma carga e tinha outras pessoas que estavam ali numa sala assistindo TV. E estava passando ali um documentário, né, dos primatas, né, como que eles antecederam, né, os primatas, como eles foram evoluindo para se tornarem seres humanos, né, dentro de uma perspectiva evolucionista. E tinha uma pessoa que estava ali. Ele fala assim, poxa, que documentário bem elaborado, né? Documentário bem produzido. Eu acredito nisso aí, eu acredito que o homem veio de um primata, que o homem veio do macaco, etc. E eu estava ali naquela sala, mas eu não estava interagindo com aquele homem, né? Mas eu falei assim, olha, você acredita nisso, tudo bem, não sei de que primata você evoluiu, eu acredito que Deus fez um homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. É nisso que eu acredito, porque essa é a verdade que está contida na palavra de Deus. Então estava esse outro homem que fez esse comentário, daí ele fez aquele comentário evolucionista, eu fiz um comentário criacionista e tinha uma mulher que deveria ser a filha dela que estava ali que estavam ali juntos, e eles ficaram assim só observando. Mas o que eu entendi com aquilo? Bom, um apresentou uma opinião, o outro apresentou outra. Então cabe a eles, bom, o que faz mais sentido para eles, né? Escolherem. Mas o fato é que eu não me calei naquele momento, eu me posicionei com base naquilo que eu acredito e com base nas minhas convicções, com base na minha fé. E a conclusão vai nos dizer o seguinte, partindo do exemplo histórico do cativeiro babilônico, que o povo de Deus sofreu,
essa lição é um alerta à igreja e aos crentes, aos jovens da atualidade, eu acrescento aqui aos jovens da atualidade, acerca dos perigos e das terríveis consequências advindas do desprezo aos ensinos divinos. Precisamos reconhecer a realidade dos falsos ensinos, identificando-os, combatendo-os com a verdade da palavra de Deus. Incentive, encoraje os jovens aí da sua igreja a não se calarem numa sala de ensino médio, num curso técnico, numa universidade, porque eles precisam sim se posicionar. Amém? Eu desejo que Deus os abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.